dar uma passada de novo, porque estou com medo de ficar alguma coisa em dúvida, tá? Então, deixa eu apresentar a tela inteira aqui. Então, pessoal, eu vou começar comentando sobre o que a gente já discutiu até o momento, e aí eu peço a vocês que, por favor, se alguma coisa, vocês verificarem que alguma coisa não ficou muito clara, vocês podem me interromper, porque eu posso explicar com mais cuidado. Deixa eu ver se eu consigo ajustar isso aqui melhor. Vou ver o chat. Depois o chat faz barulho. Vamos lá. Então, nós iniciamos vendo a questão do tipo de materiais. O que é um material isolante, o que é um material metálico, o que é um material semicondutor. Primeiro, eu vou falar um pouquinho, eu vou entrar um pouquinho na física do estado sólido, vou falar um pouquinho com vocês sobre energia de Fermi. Né? O que é o conceito de energia de Fermi? Você tem o seu átomo lá, né? Então você tem o núcleo do átomo, né? Prótons e nêutrons aqui, e aí você, a 0 Kelvin, né? Uma temperatura igual a 0 Kelvin, você faz a distribuição dos elétrons, né? Em seus estados de energia, né? E aí você vai ter os estados de maior energia, os estados mais distantes, né? Após esses estados mais distantes da distribuição dos elétrons, você tem a energia de Fermi. Né? Então, a energia de Fermi é como se fosse uma esfera, né? É chamada esfera de Fermi. Ela não está no espaço no espaço XYZ, né? Ela está no espaço dos vetores de onda, né? Kx, Ky, Kz. Então, é o limite, né, dessa distribuição dos elétrons em seus estados de energia a uma temperatura de 0 Kelvin. Então, o que você tem é isso aqui. Ó. Você tem um gráfico, né? Você tem a distribuição dos elétrons até a energia de Fermi. Vamos colocar aqui energia de Fermi. Né? E aqui você tem lá a sua densidade de átomos. Então, eles estão bem distribuidinhos aqui a 0 Kelvin. Né? A temperatura igual a 0 Kelvin. Né? Aí você começa a dar temperatura para esse sistema, por exemplo, temperatura ambiente, o que você vai ter vai ser isso aqui. Alguns elétrons, né, que estão em seus estados a 0 Kelvin, eles vão se distribuir, né, em estados de energia acima da energia de Fermi. Entendeu? Então, esse é o conceito de energia de Fermi. E aí você usa esse conceito para o seu átomo. Né? Por exemplo, se você tem lá um metal, né, você vai ter, em todo o material você vai ter a banda de valência, né, que é a última camada da distribuição dos seus... Não, vamos voltar um pouquinho. Né? Nós estamos falando aqui de átomo. Né? Agora vamos falar de um cristal. Né? Nós temos muitos átomos. Né? À medida que nós vamos... se nós temos um átomo, né, nós temos lá aqueles estados, né, possíveis que os elétrons estão, que é aquela distribuição lá que a gente vê lá em física quântica, em química, que é o número quântico, né, K, L, M, N, O, né, P, Q, certo? Que isso aqui no ensino médio você faz a distribuição eletrônica lá do elétron. Quando você começa a aproximar esses átomos um dos outros, né, para formar um cristal, as nuvens eletrônicas, né, os elétrons que estão ao redor do átomo, elas começam a ter interação entre elas, né? E aí, ao invés de você ter esses estados eletrônicos, né, muitos estados aqui, né, estados em linha, então, aqui é a distância entre os átomos, eu vou chamar aqui de D. Quando eu começo a aproximar aqui, esses estados eles começam a ficar muito próximos, né? E começam a se formar bandas, tá? Bandas de energia. Então,
Deixa eu apagar aqui que eu fiz uma coisa errada. Você começa a formar bandas. Né? Então, se você olha esse seu átomo afastado dos outros, né, numa distância grande, é um átomo independente, ele tem lá seus estados de energia. Agora, se você aproxima um átomo do outro, né, forma um cristal, você está aqui nessa região próxima, você, ao invés de você ter estados de energia, você vai ter bandas de energia, né? E entre essas bandas de energia, você vai ter estados, né, regiões em que não existem estados de energia. Né? Então, aqui eu tenho uma banda de energia, certo? Aqui eu tenho outra banda de energia. Então, aqui dentro pode ter elétrons, aqui dentro pode ter elétrons, e aqui é um estado proibido. Né? Não tem posição para os elétrons aqui. Né? Então, o que você tem? Você tem quer dizer, nas regiões mais externas dos seus átomos, né, na região dos estados de energias mais externos, você vai ter a banda de valência, né, que é a banda de valência conhecida de vocês lá da distribuição eletrônica, e vai ter a banda de condução. Né? E se o seu material for um semicondutor ou um isolante, vai existir uma região que é chamada band gap, né? Que é uma região, o gap de energia é uma região que você precisa dar uma energia se caso você quiser arrancar aqui um elétron, né, desse estado para um estado superior, né, para a banda de condução. Né? Então aqui a gente pode transferir um pouco já para uma simbologia um pouco diferente. Né? Eu ainda vou fazer com cubos. Né? Então o que você tem? Se você faz lá um cristal, né, com átomos que tem lá dois estados permitidos na última camada, né, na banda de valência, e aí você completa esses dois estados permitidos, né, com apenas um elétron, né, então você vai ficar com metade desses seus estados livres. Então aqui você vai ter lá a sua banda, né, de valência, né, sua banda de valência, e a sua banda de condução, certo? E a banda de valência com metade preenchida, certo? Essa banda de condução ela não precisa estar próxima, não. Eu pus ela próxima aqui, mas ela não precisa estar próxima, não. O importante é que tem estados livres aqui, tá? Tem uma banda aqui em cima, que é a banda de condução. Ou se essa banda também se interfere aqui. O que você tem? Você tem estados livres aqui em cima. Então, se você dá uma pequena energia para esses elétrons que estão aqui, eles são promovidos, né? Eles ficam livres na rede, né? Formam uma nuvem eletrônica e você tem condução. Então, qual o material que tem essa propriedade? São os metais, tá? Ou quando a banda de condução sobrepõe a banda de valência, ou quando a banda de valência tem estados livres, né? Com pouca energia, né? Você dá um campo elétrico, esses elétrons eles já estão livres pela rede. Outra situação é a seguinte, né? Que eu estou falando de energia, né? Outra situação é se eu tenho agora uma banda de valência completamente preenchida, certo? Tem uma banda de valência completamente preenchida, e uma banda de condução, mas a diferença de energia, né, esse band gap aqui, o gap de energia entre a banda de condução e a banda de valência é pequeno, né? É pequeno de tal forma que eu consigo excitar um elétron, né, dar energia para um elétron, para que ele consiga transitar, né, da banda de valência para a banda de condução. Então, eu vou ter um elétron na banda de condução e vou ter uma ausência de elétron na banda de valência. Né? Vou ter o que é chamado de buraco, né? Que tem a mesma carga do elétron, só que sinal oposto. Então, o que acontece? Quando eu aplico um campo elétrico, né, o elétron vai contra o campo elétrico e o buraco vai na direção do campo elétrico. Esse é o chamado semicondutor. Né? Esse limite aqui
né, de energia aqui da banda, né, do gap entre as bandas, ele está crescendo, né, cada vez mais. Algum tempo atrás, falava-se, vocês vão encontrar em alguns livros textos, né, que o limite era 2,5 electronvolts, né, dessa da energy gap, né? E se falava que aproximadamente acima de 2,5 electronvolts, né, o material já era isolante. Pois bem, hoje nós temos, por exemplo, as células solares sensibilizadas por corante, elas utilizam TiO2, né, o dióxido, opa, minha caneta deu uma falhada aqui, o dióxido de titânio. O TiO2, ele tem um gap, né, de aproximadamente 3,1 eletronvolts, tá certo? E o TiO2 é um semicondutor do tipo N, né? Então, esse gap ele está crescendo, né? À medida que você vai diminuindo o tamanho dos dispositivos, vai modificando as suas características, vai aprimorando a eletrônica, existe a necessidade de ter um gap maior. Então, cada vez mais materiais vão entrando, saindo da classe de isolantes, né, e passando para semicondutor. Deixa eu só abrir uma nova aba aqui. Professor, mas eu pensava que era o contrário. Quanto menor o gap, menor seria a quantidade de eletronvolts. Mas pelo que eu vi, é o contrário. Isso. Seria estranho isso? Ou não é normal mesmo? Desculpa, você explica de novo para mim, por favor? Não, porque assim, quanto menor o gap, maior é a energia em eletronvolts? É Não, isso? quanto menor o gap, menor a energia. Não, mas nesse caso, se está diminuindo o gap e a energia está aumentando, isso que eu não entendi. Ah, não, então eu devo ter falado de forma confusa. Ah, sim. Não, é assim, né? Você tem aqui a sua banda de condução, né? E a sua banda de valência. Por exemplo, para o silício, né? Que é 1,1 eletronvolt. Então, se você dá uma energia de 1,1 eletronvolt aqui, 1,1 eletronvolt, você vai conseguir arrancar um elétron daqui e jogar ele para cá. Do exemplo do TiO2, a diferença é gigante, é muito maior. Então você tem a banda de valência e a banda de condução. O gap aqui do elétron do TiO2 é de 3,1 eletronvolts. A distância é muito maior, Ah, entendi. entendeu? Entendi. Valeu, Beleza. professor. Joia. Então, esse é o semicondutor e o isolante, isso aqui cresce, né? Você tem aí, por exemplo, o SiO2, o dióxido de silício, né? Você pega um silício aí cristalino, né, um wafer de silício cristalino, e aquece ele a, sei lá, 900 graus durante 20 minutos. Você forma um filme fino de SiO2, esse filme fino de SiO2 tem um gap de 9,1 eletronvolts. É um isolante muito bom, né? Você tem que dar energias gigantes para você romper, né, esse estado isolante dele. E você tem o diamante, tem outros materiais que têm um isolamento muito bom. Tranquilo, pessoal? Uma coisa importante tanto o semicondutor como o isolante, a energia de Fermi está aqui, ó, no meio, tá? No meio no meio das bandas, tá? Só que acontece o seguinte, o semicondutor, né, esse semicondutor aqui, ele é um pouco complicado, né? Você esquenta, ele conduz, assim, ele tem algumas aplicações, mas as aplicações são limitadas. Você esquenta, ele conduz, você esfria, ele não tem portador. O que se faz com o semicondutor? Você altera essas propriedades, né, deixando elas de acordo com sua aplicação.
Uma das técnicas é dopar o semicondutor, né? Então, por exemplo, se você tem lá, né, um material, né, da camada lá que tem 4 elétrons, né, naquela coluna lá do silício, germânio, que tem 4 elétrons na última camada, né? Então, por exemplo, o silício. Você pega o silício, né, que tem 4 elétrons na última camada, e dopa ele com um material que tenha 5 elétrons na última camada, né? E aí o que você vai ter? Você vai ter, ele vai completar, né? Ele vai formar aqui as ligações, né? Vai completar cada elétron que vai ter um par, certo? E vai ficar um elétron perdido, certo? Na rede. Esse elétron perdido na rede, ele vai fazer com que as bandas de energia fiquem dessa forma, né? Ele vai ter aqui a banda de condução, certo? Vai ter a banda de valência. E esse elétron que está perdido, ele vai formar um estado de energia aqui, ó, próximo à banda de condução. E com isso, a energia de Fermi, ela vai subir. Ela vai sair do meio das bandas e ela vai vir aqui para cima. Tá joia? Então, esse é um semicondutor do tipo N, né? Você dopou, né, com um dopante que vai ter elétrons excedentes. Outra possibilidade é você dopar, né, com um material que tenha 3 elétrons na última camada, né? Então vai se fazer 3 ligações, né? E vai ficar sobrando um buraco, né, uma ausência de um elétron. E aí o que vai acontecer? Esse buraco que vai formar, então você vai formar um material do tipo P, né? E esse buraco que vai formar um estado de energia próximo à banda de valência. Então você tem a banda de condução, né? Tem a banda de valência. E esse buraco ele vai formar um estado de energia aqui próximo à banda de condução. E a energia de Fermi vai descer. Tá? Então aqui você tem energia de Fermi. Então aí agora você já tem 2 semicondutores, né? Semicondutor do tipo P, do tipo N, né? E com características diferentes, né? Esse semicondutor ele trabalha ao longo de uma temperatura, né? Ele tem portadores, por exemplo, o tipo N, ele tem portador buraco também, né? Tem buracos aqui, mas o portador prioritário são os elétrons. Já o tipo P, ele tem elétrons como portador, mas o portador prioritário são os buracos, certo? Então, a maioria dos portadores, né, 80% dos portadores são buracos aqui no tipo P, e uma porcentagem grande de elétrons aqui no tipo N. Agora, o que a gente pode fazer? Vamos começar a construir dispositivo, né? O dispositivo mais básico que a gente tem é o diodo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar, né, esses 2 semicondutores, né? Na verdade, eu não junto. O que eu faço? Eu pego lá um silício, né, um pedaço de silício, e coloco a parte que eu quero dopar, né, em um forno aquecido com uma atmosfera de um material doador ou aceitador de elétrons, né, para que eu possa dopar, né, esse wafer de silício. Então, eu tenho lá... O que eu vou formar? Eu vou formar duas interfaces, né, cada uma de um tipo. Eu vou formar aqui uma junção PN. Tá? Entre essa junção, o que eu tenho? Desse lado da junção, eu tenho buracos. Né? Eu tenho buracos aqui, certo? E aqui eu tenho elétrons. Tá? E na interface, vai ocorrer recombinação. Aqui, elétrons vão se recombinar com buracos, e aqui vai formar uma camada de carga espacial. Né? E só que essa recombinação ela vai ficar travada, porque vai chegar um certo momento que vai ter campos elétricos aqui que vão impedir essa recombinação. Tá certo? E aqui que eu faço? Agora eu tenho um dispositivo, né?
E aí eu posso polarizar esse dispositivo. Se eu polarizo esse dispositivo inversamente, se eu coloco um negativo aqui, né, e um positivo aqui, né? O que acontece? Os elétrons que estão aqui vão se recombinar com os buracos, e os buracos que estão aqui vão se recombinar com os elétrons. E essa camada de carga espacial ela vai aumentar, né? Não vai haver corrente no circuito. Agora, se eu polarizo diretamente, né? Se eu polarizo diretamente, certo? Então, eu tenho buracos aqui, aqui é tipo P, e aqui tipo N. Se eu polarizo diretamente, então eu ligo o positivo aqui e o negativo aqui, o que acontece? Vai haver um excesso de elétrons aqui, né? A fonte vai soltar um excesso de elétrons aqui, e aí o que acontece? Esses elétrons eles vão conseguir circular, vai ter corrente aqui. Tá joia? E aí essa camada aqui de carga de deflexão, ela vai se reduzir, né? Então, vai haver transição aqui no sentido convencional, são os buracos que vêm para cá, né? Mas no sentido real, os elétrons que vêm para cá. Aí a gente pode estudar isso aqui no formato de bandas, né? Eu tenho aqui a banda, né? Tenho aqui o meu material do tipo P, né? Eu tenho a banda de condução, tenho a banda de valência, e aqui eu tenho a minha energia de Fermi próxima à banda de valência. E tem o meu material do tipo N, né, que tem a banda de condução e a banda de valência. E a energia de Fermi está aqui próximo à banda de condução. Então, quando eu junto os dois, a energia de Fermi ela vai ter que estar em uma única linha, tá? Então, a energia de Fermi ela vira um único material, a energia de Fermi ela fica única, né? Então, o que eu tenho? O meu material do tipo P, ele vai ter uma banda que vai estar aqui, né, que é a banda de condução, e quando eu vou para o tipo N, eu tenho uma descida, né, e ela vem aqui para baixo. E aqui eu vou ter um potencial, né, que é o potencial V0, que é o potencial aqui devido à camada de reflexão. Esse potencial, quando polarizado diretamente, né, ele diminui. Quando ele polarizado inversamente, ele cresce, certo? Então não há passagem de corrente. E aí, como que agora eu construí o dispositivo, né? Uma aplicação desse dispositivo é a retificação, né, de corrente elétrica. Como que ela funciona? Quando eu tenho lá uma bateria, né, lá na minha casa, então eu tenho aqui o sinal positivo da bateria, o sinal negativo, certo? E aí eu alimento lá a minha carga. Né? Geralmente na eletrônica a carga é representada como um resistor, tá? Então eu alimento a minha carga que necessita de corrente contínua, né, polarizada. Então aqui é a resistência da carga. Então se eu faço um gráfico aqui da tensão sobre essa carga, né, ao longo do tempo, né, da voltagem, que eu tenho isso aqui, ó, né, ao longo do tempo, que eu tenho é uma constante. Tá certo? Essa voltagem é um valor constante aqui, eu vou chamar V0. Então, está sempre a mesma carga. Agora, quando eu tenho uma fonte alternada, né, eu alimento a minha carga, né, por exemplo, uma lâmpada, que aceita alimentação alternada, o que eu tenho é o seguinte, né, os elétrons. Eles vão no condutor, né, numa direção do condutor,
depois eles voltam no condutor, depois eles vão no condutor, e depois eles voltam. Eles repetem esse ciclo aqui, por exemplo, aqui no Brasil, na tomada da casa de vocês, 60 Hz, né, uma frequência de 60 Hz. Né, eles fazem isso 60 vezes, né, esse ciclo aqui, ó. Não, desculpa, até aqui, né? Ele faz isso 60 vezes por segundo. Então, por exemplo, você já deve ter tido a experiência de ter tomado um choque na tomada da casa, você fica meio que preso, né? Aquele negócio vibrando. E eu não sei se vocês já tiveram a experiência de tomar um choque na corrente contínua, né? Por exemplo, na bobina, o carro agora é mais moderno. Na bobina de um carro, ele te joga para trás, ele te dá um soco, né? Por quê? Os elétrons vão numa única direção. Aqui, eles vão e voltam, né? Quando você põe a mão na tomada, parece que você está formigando. Então, o que que a gente precisa? Eu tenho equipamentos que funcionam. A maioria dos equipamentos, né, que não são equipamentos resistivos, né, por exemplo, equipamentos resistivos, chuveiro, ferro de passar roupa, lâmpada, né, incandescente, eles não precisam de polarização. Né? Eu posso ligar corrente alternada neles, funciona direitinho. Agora, se eu for ligar, por exemplo, um dispositivo que um celular, ou até mesmo uma câmera, esses dispositivos eles funcionam de forma polarizada. Né? Ele precisa de polos, né? Positivos e negativos. Né? Então, o que que eu faço? Eu posso transformar essa corrente alternada, né? Porque o padrão de transmissão brasileiro é alternado, né? Eu posso transformar essa corrente alternada em corrente contínua. Para isso, eu posso utilizar o dispositivo apresentado naquela junção PN, que é um diodo, né? Nessa junção PN que a gente estudou. Então, nós temos um diodo retificador, né? Que é o símbolo do dispositivo é esse, tá certo? E aqui é anodo, né, chamado anodo, aqui catodo. Né, aqui é a junção P, aqui é a N. Tá joia? Posso utilizar esse dispositivo, então se eu pego uma fonte de corrente alternada, né, e jogo sobre esse dispositivo, e meço lá sobre a minha carga, né, a tensão ao longo do tempo, o que eu vou ter vai ser isso aqui, ó. Ele vai fazer a parte positiva do ciclo e não vai fazer a negativa. Não vai passar negativa. Vai passar positiva e não vai passar negativa. Então é um dispositivo que eu consigo impedir, né, com que a corrente fique indo e voltando. Agora ela só vai, tá? Só que não fica tão bom, né? E aí a gente pode usar configurações tais que a gente consiga, né, pegar essa parte, completar essa parte aqui, né, de uma outra forma. Como a gente viu nas aulas passadas, né? Como a configuração de utilizar um transformador, né, com um referencial no meio, né? Então você vai ter uma referência aqui do transformador e usar dois diodos, né? Ou se você não tem um transformador, né, nessa configuração, você utilizar uma ponte retificadora, né? Então aqui se ligaria na sua resistência da carga e aqui se ligaria lá ao negativo, né, a carcaça do circuito. Ou usar uma ponte, né, retificadora, que seria ligar um diodo aqui, né, e aí ligar o outro diodo aqui, e ligar os outros de forma inversa, né? Então ligar aqui, não, contrário. Assim.
Beleza, aí você coloca aqui a linha do seu transformador, né, chegando corrente alternada, aqui o seu negativo e aqui seu sinal positivo. Tá joia? E aí você consegue completar, né, com esses dois circuitos, completar essa parte do ciclo. Tá joia? E aí a gente viu outros componentes, né, que fogem um pouquinho da parte de materiais, mas tem um pouquinho relacionado com a eletrônica. A gente viu o transformador, né? Isso vocês devem ver lá na física 3, né? Transformador, eu tenho um primário, né, com muitos enrolamentos, né? Com um enrolamento bem maior do que o secundário. O fio do primário, ele é fino, né? E o secundário eu tenho menos espiras, né, com fio mais grosso. O que eu faço? Eu tenho aqui uma tensão, né? Por exemplo, se eu tenho aqui 127 volts e 1 ampere, né? Se essa conversão for perfeita, claro que tem perdas aqui no meio, então essas perdas você deve estimar na hora do seu projeto, né? Vamos supor aqui que você tenha 12 volts do outro lado, né? Qual que seria a corrente que você teria aqui, né? Então, por uma regra de 3, né, para 127 volts, você está transformando em 12 volts, 1 ampere você vai transformar numa corrente. Só que aí você tem que inverter aqui, porque é inverso. Então, é 127 volts, está para I, assim como 1 ampere está para 12. E aí você faz a regra de 3 e acha qual que é a sua corrente. Mas isso foi a transformação perfeita, né? O que rege essa transformação aqui? Lá em Física 3, vocês viram lei de Faraday e lei de Lenz, né? Que quando você tem um campo magnético, né, agindo sobre um fio, né, então você tem linhas de campo, um fio condutor, e aí você tem linhas de campo magnético que estão variando no tempo, vai surgir uma corrente nesse fio com um campo magnético em oposição à variação desse campo externo, né? Então, o que acontece aqui? Você tem um campo magnético aqui variando 60 vezes por segundo, vai surgir um campo magnético variando 60 vezes por segundo, em oposição à variação desse campo aqui. Tá joia? Então, você induz, né, um campo no secundário. Então, esse é o transformador. E outro componente é o capacitor, que também vocês devem ter visto lá em Física 3, né? No qual você tem aqui uma placa, né? Vamos pôr aqui um capacitor de placas paralelas. Uma placa condutora, certo? Uma região isolante e outra placa condutora, né? Essa região isolante aqui é objeto de estudos, né? De várias pesquisas. Por exemplo, em pesquisas de super baterias, de supercapacitores, né? O meio que está aqui no meio eletrolítico, ele é importante, né? É um meio isolante, né, eletrolítico, e ele interfere aqui na carga e descarga desse capacitor. Então, o que você faz? Você liga esse capacitor a uma fonte, né? E esse capacitor descarrega, né? Então, aqui uma fonte contínua, aqui positivo, esse capacitor se carrega com a carga da fonte. Então, aqui nesse circuito, o que acontece? Você liga a fonte, carrega, desliga a fonte, né? E liga aqui a sua carga. RL. Então, ele se descarrega, quando você desliga a fonte, ele se descarrega em cima da carga, né? O capacitor, ele faz uma defasagem na tensão, né? Ele completa a tensão. Tá joia? Então, essa foi a parte sobre fontes. Depois, a gente viu, né? Alguma pergunta aqui, pessoal? Deixa eu conferir aqui. Nossa, eu abri outro navegador. Acho que por enquanto tá tranquilo, senhor. Tranquilo, né? Eu tô dando uma revisada porque eu senti uma dificuldade de algumas pessoas para fazer o trabalho. Então, vamos lá. Dando sequência. Aí depois a gente viu os transistores, né? Transistor de junção.
Transistor de junção, agora a gente vai pegar, vamos pegar aqui um transistor NPN, por exemplo. Então, eu tenho aqui um PNP, tá? Então, eu tenho uma camada P, uma camada N e uma camada P, tá? No transistor, nossa, eu tô... No transistor, a gente vai chamar esse cara que está aqui no meio de base, tá? Esse cara que está aqui, né, que é a camada, é o emissor, e esse cara de cá é o coletor, tá? O que acontece? Aqui são dois circuitos, né? Esse circuito aqui você faz uma polarização direta dele. Então você põe o positivo no P e o negativo no N. É um diodo polarizado diretamente. E esse circuito aqui você faz uma polarização inversa, né? Você põe o positivo aqui e o negativo nesse cara. O que acontece? Você tem portadores do tipo P, né? No sentido convencional, então tem muitos portadores do tipo P aqui. Ele está polarizado diretamente, então portador, um excesso de portadores do tipo P, eles vão tender a vir aqui para essa camada do tipo N, né? Só que essa camada do tipo N, ela é muito fina, né? E aqui você vai colocar uma resistência que vai limitar a corrente nessa camada do tipo N. Então, esse excesso de carga aqui que vai estar do lado de cá, ela vai passar um pouco, né? Uma pequena fração dessa carga vai descer aqui para o terminal aqui da bateria, vai se recombinar aqui na bateria. E a maior parte, né, ela vai vir aqui para o coletor, né, que também é do tipo P. Então, o coletor vai estar com excesso de elétrons, de buracos, né, que é tipo P. Então, esses buracos vão se recombinar com a bateria. Então, o que você tem aqui? Né? Como que você faz? Você libera aqui como se fosse uma torneira. Né? Libera aqui uma chave aqui, deixa passar um pouco de portadores aqui pela base. Com essa liberação, uma avalanche de portadores vai vir aqui para o coletor. Né? E aí você tem uma amplificação do que você liberou aqui no coletor. Então, como que funciona? Agora eu já vou desenhar o circuito esquematicamente. Então, aqui a gente tem a nossa bateria, certo? Positivo e negativo. Aqui nós temos a nossa carga, que nós estamos querendo alimentar, certo? Aqui nós temos o transistor. Né? Aqui é o coletor, aqui é o... Aqui eu vou pôr esse terra aqui como sendo referencial negativo. O emissor, tá certo? Então a fonte também está ligada na carcaça, né, do nosso circuito. E aqui a base. Certo? Então essa base, eu vou mandar um sinal para ela. Então, por exemplo, vamos supor que eu mande um sinal para ela desse tipo. Né? Aqui tensão, voltagem em função do tempo. Né? Mande um sinal para ela assim. Tá joia? Quando eu for pôr o meu osciloscópio aqui no coletor, né, o sinal que eu vou ter vai ser esse aqui. Ó. Ele vai estar defasado nessa configuração, mas ele vai ser com maior amplitude. Tá? Então, eu tenho como se ele fosse um amplificador. Né? Uma pequena corrente que eu deixo passar nessa junção base-emissor, né, que está polarizado diretamente, vai provocar uma passagem de corrente gigante aqui no coletor. Né? E aí toda essa corrente de coletor vai sair pelo emissor. Então, a corrente de emissor ela vai ser a corrente de base mais a corrente de coletor. Né? Então, eu tenho uma amplificação. E aí, essa amplificação tem inúmeras aplicações. Eu posso, por exemplo, pegar um sinal, né, muito fraco lá, de um sensor, né, que pode ser contínuo. Né, tem um sinal muito fraco, uma corrente muito baixa, e eu quero acionar lá um dispositivo. Então, eu vou ter, né, lá na minha carga um sinal, né, aqui sendo zero, um sinal amplificado, com corrente alta. Então, eu consigo ligar um dispositivo. Tá
tá certo? Então, ele tem essa função de amplificador ou chave. Tá joia? Então, esse é o nosso transistor de junção. Então, na aula de hoje, a gente vai ver o transistor de efeito de campo, né? No qual não vai ter o contato elétrico aqui na base, né? A gente vai ter o gate. O gate não vai ter um contato elétrico, mas sim um campo elétrico. Né? Então, o campo elétrico vai fazer com que surja um canal no transistor para que ocorra a passagem de corrente. Deixa eu voltar aqui para ver se eu estou na aula ainda. Estou ainda. Se tiver pergunta, fica à vontade aí, pessoal. Então, esse dispositivo, né, ele... Vou dar um F5 aqui. Esse dispositivo, ele é estruturado da seguinte forma, né? Você tem aqui, deixa eu achar a camada. Você tem aqui a fonte, né, que é representada aqui pela letra S, de source. A porta, que é o gate, né, no qual você vai mandar o seu sinal. O dreno, tá certo? E também você tem o book, né, que é o substrato onde foi feito o seu material, né? São, na verdade, 4 terminais, né? Só que o transistor tem 3 terminais. O que você faz? Você faz um curto-circuito entre a fonte e o book, né? Então, você vai curto-circuitar isso aqui. A fonte e o book. Tá? E aí você passa a ter 3 terminais. Então, a representação que é desse tipo aqui, né, ou desse tipo, ela passa a ser dessa forma aqui, tá? Então, gate, dreno e source, né, a fonte. O que faz, né, com esse cara? Vamos ver um pouquinho da estrutura dele. Aqui você tem os contatos são metálicos, né? Então, você tem um contato metálico aqui, outro aqui, certo? Aqui você tem um material do tipo N, aqui você tem um material do tipo N, aqui um material do tipo P, tá joia? Aqui uma camada de óxido, né? No caso, isso aqui é silício, né? Silício P, silício N, silício N. Aqui você faz uma camada de óxido SO2, né? Você oxida o silício, faz uma camada de óxido, né? Fazendo essa camada de óxido, então aqui você tem um material do tipo P, né? Você tem uma junção metal-óxido semicondutor, né? Essa junção, ela funciona como se fosse um capacitor, né? Aqui no meio é um isolante, né? Então você carrega essa camada de metal e aí o que vai fazer? Se aqui tem carga, né, negativa, aqui vai carregar com carga positiva, tá certo? Se aqui tem carga positiva, aqui vai carregar com carga negativa. E aí no próximo slide a gente vai ver. Então o que acontece? Você vai lá, né, e polariza o seu entre a fonte e o gate, né, com positivo aqui em cima e negativo na fonte, né, com um potencial maior do que o potencial de ruptura, né, que é a tensão mínima para ativar a porta, né? O que acontece aqui? Aqui é um semicondutor do tipo P, mas ele tem portadores do tipo N. Todos os portadores do tipo N desse semicondutor do tipo P serão atraídos aqui, né, para próximo do isolante, né, do óxido. E aí vai formar um capacitor aqui, tá vendo? E aí esse capacitor, como aqui é do tipo N, aqui é do tipo N, aqui é negativo, né? Aqui se torna do tipo N, né? Apesar do book ser tipo P, né, como atraiu todos os elétrons aqui para cima, forma-se um canal do tipo N. E o que acontece? Quando forma-se o canal, há passagem de corrente da fonte para o dreno, né? Porque formou um canal aqui do tipo N devido a essa polarização. Aqui eu tenho, né, a tensão de gate, né, sendo aplicada, né, e a corrente que vai sendo liberada, né, passagem de corrente, esse canal ele vai aumentando o seu tamanho. E aqui é uma ilustração, né, 3D
né, da densidade de cargas, né, passando, à medida que você vai aplicando um potencial no gate, né, vai aumentando o potencial. Então, dentro do semicondutor surge um canal, né? Aqui é um tipo P, né, totalmente fechado, e aí devido a essa carga aqui em cima, positiva, isso se torna um capacitor que atrai todos os portadores do tipo N aqui para cima, né, os elétrons, e forma um canal, né, permitindo passar a corrente da fonte para o dreno. Então é um dispositivo bem interessante. Uma publicação que eu fiz recentemente com uma aluna de mestrado foi justamente um dispositivo parecido com esse, né? A gente fazer uma junção, uma junção metal isolante semicondutor. E aqui tem um gráfico mais completo, né? Você tem aqui os seus três regiões, né? Quando você forma aqui o seu gate, né, com uma tensão entre gate e fonte maior do que a tensão de ruptura, né, você forma um canal, né, e aí esse canal ele funciona como um resistor, né, então você tem um comportamento linear, né, quando você aplica a corrente, a tensão, né, quando aplica a tensão, né, a tensão dreno-fonte maior do que zero, né, você tem um comportamento linear, tá certo? Que é essa região aqui de trabalho. Então, tem para várias tensões de gate, né, fonte gate. Então, para 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, 6 volts e 7 volts. Você tem várias curvas, né, mas essas curvas ela tem uma região linear. Essa região linear é para quando essa tensão entre dreno e fonte é uma tensão maior do que zero, mas é uma tensão pequena, né? Uma corrente pequena. Quando essa tensão entre dreno e fonte começa a crescer, você vai formar, né, dentro desse canal uma rampa, né? Então você tem aqui a tensão entre dreno e fonte, e aqui você tem a tensão entre dreno e fonte menos a tensão entre dreno, entre a tensão entre dreno e gate, menos a tensão entre dreno e fonte, que é essa região menos espessa. E aí você vai formar essa curvatura aqui, ó. Tá joia? Que é como se você estivesse mudando a sua resistência, né? Você tem uma resistência, você está aumentando a resistência, você está mudando a inclinação da sua curva de corrente e tensão. E vai chegar uma hora que você vai estrangular, né? A sua tensão de dreno-fonte vai ser tão grande, né, quanto a tensão entre gate e fonte, você estrangula e aí você tem uma corrente contínua, né? Você não consegue aumentar o valor da corrente, né? Ela fica contínua. Mesmo aumentando a tensão, né, entre dreno e fonte, ela é contínua, tá certo? Que é essa região. Aqui é a região de saturação, né, a linha que marca que quando essa corrente fica contínua, né, você não consegue aumentá-la mais, né? Então, esses são os 3 comportamentos aqui do seu de transistor MOSFET, certo? Perguntas até aqui, pessoal? Não, senhor. Não, joia. Então, é um dispositivo bem interessante. Algumas operações, né, do transistor, né, região de corte. Né, aqui embaixo, se essa tensão aqui ela for menor do que essa tensão VT aqui, né, que é a tensão de corte, a corrente é zero, tá? Então, para essa tensão de corte, você não tem corrente, né? Volta para lá, caneta. Tem a região do triodo, né, que é a região linear. Quando a tensão entre gate, né, e fonte ela é maior do que essa tensão de corte, e a tensão VDS, a tensão de dreno e fonte, né, ela é menor, né, do que a tensão de gate e fonte menos essa tensão de corte. Né? O transistor é ligado
e o canal permite a corrente entre dreno e fonte, né? E o MOSFET opera como resistor, né, controlando a tensão da porta, né? A corrente de dreno para a fonte é dada por essa expressão aqui, ó, né? Em que esse K, né, ele é meio vezes o gate, né, o tamanho do gate, L é o comprimento do... Não, desculpa. Esse μn, né, essa capacitância aqui do óxido, W é o tamanho, o comprimento do gate, L é o comprimento do gate. E Cox, né, é a capacitância do óxido, dado aqui pela permissividade do óxido, e um outro parâmetro aqui, que é do MOSFET. Na região de saturação, né, quando essa tensão de gate source ela é maior do que VT, né, e a tensão de dreno e fonte ela é maior do que a tensão, né, de gate e fonte menos o VT. Né, o transistor fica ligado, é um canal que é criado, permite o fluxo de corrente entre o dreno e a fonte, né, como a tensão do dreno é maior do que a tensão da porta, uma parte do canal é desligado. A criação dessa região é chamado de pinch off, né, que são essas figuras aqui que eu ilustrei, né? A corrente do dreno é agora relativamente independente da tensão de dreno e é controlada somente pela tensão da porta, né? Por essa relação aqui. Tá joia? E aí, com isso, tem um exemplo que eu vou fazer com vocês, né? Aqui pede para projetar um circuito, né, com esse MOSFET aqui, de tal forma que ele opere com uma corrente, né, de dreno de 0,4 mA e uma tensão VD, né, de 1 volt, e o transistor tem essa tensão de corte de 2 volts, tá certo? E esse K aqui, né, que é a constante dele, geralmente ela vem no datasheet dele, é 0,4 mA por volt quadrado, né? Então, ele quer que projete o circuito. Essa tensão VD, né, ela vai ser a tensão da fonte, né, a tensão aqui VD, certo? Ela vai ser a tensão da fonte menos a tensão que cai nesse resistor, né? Então, para calcular a tensão que cai nesse resistor, a gente usa a lei de Ohms, né? Resistência é tensão sobre corrente. Então, a tensão é resistência vezes corrente. Então, a gente vai calcular a resistência de dreno vezes a corrente de dreno. E aí a gente encontra essa tensão VD, ela já foi dada, é 1 volt, né? A gente encontra qual que é o resistor que a gente deve colocar no dreno. Então, 1 volt menos é igual a 5 volts, isso é a resistência de dreno, e ele deve operar com 0,4 mA. Então, fazendo as contas aqui, a gente vai usar uma resistência de 10 kΩ. Tá joia? E aí, né, ele vai operar na região de saturação, né? Então, a gente vai usar essa equação aqui, né, para calcular. Utilizando essa equação, né, substituindo aqui a corrente de dreno, né, o K, nós calculamos a tensão entre gate e source, né, entre gate e fonte. E aí, resolvendo essa equação, nós temos dois valores, né, 1 volt e 3 volts. 1 volt não pode ser, porque a tensão de corte é 2 volts. Então, a gente exclui essa tensão. Tá joia? Então, a tensão que vai ser aplicada aqui entre gate e fonte vai ser de 3 volts. Né? Então, agora a gente calcula a resistência da fonte. A resistência da fonte, ela vai ser a tensão da fonte, a tensão aqui na fonte, né? Menos a tensão da bateria, né? Que é 5 volts dividido pela corrente entre dreno e source, e fonte. Então, é o 3 volts,
Daqui a gente aplica, menos 3, menos o menos 5. Isso dividido pela corrente, isso vai dar uma resistência de 5 kΩ. Então, a gente polariza lá o MOSFET. Só, esse é um exemplo só para vocês entenderem como que é feito, mas eu acredito que quando vocês forem fazer novamente, vocês podem consultar aí como que faz isso, né? Mas é só para vocês terem uma ideia como que é feito. A ideia principal é entender a física, né, por trás do dispositivo. Então, o que eu tinha para passar hoje era isso, pessoal. Vocês têm alguma pergunta? Professor, minha dúvida é a seguinte, tipo assim, por exemplo, vou projetar um circuito com MOSFET que ele vai de alta corrente, assim, na verdade. Tipo, sei lá, chutando uns 40 amperes, assim, que ele tem que aguentar. Aí o resistor que eu vou colocar ali, eu calculo em cima dessa corrente máxima que ele vai atingir. Mas, por Sim. exemplo, tem problema se ele, sei lá, problema no circuito, assim, se ele trabalhar também com baixa corrente, assim, ou não? Não, não tem problema. Ah, entendi. Como esse resistor que você vai calcular, você também vai ter que calcular a potência dele, né? E ele vai ser um resistor de alta potência. Então ele vai deixar passar baixa corrente ou alta corrente. Geralmente a limitação é sempre para correntes maiores. Mas a gente ainda vai ter uma aula sobre dispositivos de alta corrente, apropriados para aplicação em altas correntes, que são semelhantes, mas tem mais dispositivos. Tá joia? Ah, sim, entendi. Obrigado. Você que trabalha com o Danilo, né? Não, Não? o Danilo não. Ah, eu achei que era você. Não, não. Não, eu perguntei isso aí que eu tava projetando um circuito para controlar dois motores, assim, um drive de motor, uma ponte H, Sei. que é para aguentar bastante corrente mesmo, tipo, o máximo que aguentar mesmo do motor. Aí, tipo, eu achei uns projetinhos na internet, só que não é a mesma coisa, assim, do que você entender realmente, assim, por trás e conseguir calcular. Ah, sim, não Aí é. eu fiz mais ou menos assim por cima, tipo, tá rodando, sabe? Só que eu tenho Sim. medo de colocar ele para funcionar e dar algum problema, assim. Ah, não, mas é interessante, é legal você ir mexendo para ir pegando. Pessoal, mais alguma pergunta? Então eu vou interromper a aula por aqui, mas aí eu estou à disposição para sanar dúvidas por e-mail, se tiver dificuldade. Rafael, obrigado pelo site que você mandou, eu achei bem interessante as simulações. E eu estou à disposição. Então vocês têm meu e-mail, né? Deixa eu pôr ele aqui, ó. Vocês têm meu e-mail, né? Pode mandar lá também pelo Moodle, tá? Que eu estou à disposição para responder. Qualquer dúvida, eu posso explicar novamente sem problema nenhum. Na próxima aula vai ser uma aula experimental sobre transistor, né? A gente vai verificar experimentalmente lá com o osciloscópio a questão de você ter amplificação com transistor, tá joia? Polarizar ele e pegar uma amplificação do sinal, tá joia? Então, até a próxima aula, eu agradeço a presença de vocês. Deixa eu interromper a gravação aqui.